Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estou aqui novamente para continuarmos os estudos sobre as leis divinas, as leis naturais. E hoje vamos falar da lei do progresso, lá do capítulo 8º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Antes, eu convido todos os irmãos para elevarmos os nossos pensamentos, elevar os nossos corações, buscando sentir a presença amiga dos nossos mentores espirituais, que estão sempre conosco, nos orientando, nos encaminhando, nos dando boas sugestões, para que possamos seguir neste mundo que ainda é de provas e expiações. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade bendita da vida e queremos te pedir, Senhor, que fortaleça a nossa fé, que nos encoraja, para que possamos seguir adiante na marcha do progresso da humanidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Falar da doutrina espírita é muito bom, né? É muito gratificante. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cárita. Eu sou evangelizadora espírita infantil, desde os 8 anos de idade, e sou uma estudiosa dessa doutrina. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre a lei do progresso. A lei do progresso, como eu já disse, está lá no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, e é um capítulo extenso. Então, eu vou tentar ser bastante sucinta para que a gente possa passar o máximo de informação e de esclarecimentos desta lei. Antes, eu gostaria de ler para vocês uma pequena mensagem do livro Fonte Viva, que é um livro psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, que diz assim: que farei? Paulo, em Atos 22:10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Tem tudo a ver com a lei que nós vamos estudar hoje, então prestem atenção, irmãos. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os roubos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. Para nós. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga a isenção da responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se fostes chamados à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Nossa, essa parte é tão linda que eu vou até repetir. Veja bem, se fostes chamados à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos, com o Senhor, o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação.
Meus irmãos, eu escolhi essa passagem, né? Que fareis, é a 112 do livro Fonte Viva, porque tem tudo a ver com a lei do progresso. A lei do progresso, ao meu ver, é a lei que permeia todas as outras. A primeira pergunta desse capítulo que Allan Kardec nos traz, ela nos remete à pergunta 614, quando a gente começa a falar das leis divinas. Porque a primeira pergunta, Allan Kardec quer saber a diferença entre o estado de natureza e a lei natural. E aí, lá na pergunta 614, está bem claro o que são as leis divinas, que nada mais é do que a lei natural. Vamos recordar? Lei natural é a lei de Deus, que está gravada nas nossas consciências. É a lei imutável, a eterna, a única que levará à verdadeira felicidade. Pois bem, a lei do progresso, portanto, é uma lei natural. Na pergunta 776, então, Allan Kardec pergunta sobre essa diferença entre lei natural e o estado da natureza. E os espíritos respondem que o estado da natureza é como se fosse a infância da humanidade. É quando os homens, os espíritos, estavam lá na fase da barbárie. E a lei natural é aquela que rege a humanidade e faz com que o homem melhore, progrida, à medida que melhor entende esta lei e a pratica. Daí a importância, meus irmãos, de estudar essas leis. Na primeira resposta, Allan Kardec comenta a resposta dos espíritos. E é muito interessante esse comentário dele, porque ele diz o seguinte, que, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Ou seja, o homem foi feito para progredir. Por isso que ele usa essa palavra, que nós somos perfectíveis. Nós fomos feitos para o progresso. E nós temos o germe do progresso dentro de nós. Como não foi eternamente feito o homem para a infância. Então, ele faz essa correlação. Da mesma forma que nós, homens, passamos pela infância, mas nós vamos progredir na nossa vida, sendo adolescentes, adultos, também nós, na nossa evolução, na nossa vida evolutiva, também estamos a progredir, porque somos seres perfectíveis. E aí nós podemos fazer uma relação à pergunta 115 também do Livro dos Espíritos, quando que traz a informação de que todos os espíritos, todos nós, chegaremos um dia à perfeição, que é progressiva, à medida que conhecemos a verdade. E qual seria essa verdade? A verdade, meus irmãos, são as leis divinas. Então, quando nos afastamos das leis de Deus, e aí retomamos a pergunta 614, nós somos infelizes, nós sofremos, há as quedas. Isso significa, quando Allan Kardec diz que nós temos o germe do progresso dentro de nós, significa que Deus nos deu todas as condições para seguirmos rumo à evolução, para chegarmos à casa do Pai. E fomos nós que, usando mal o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, nós nos atrasamos. Eu costumo dizer que a gente fica escolhendo caminhos diferentes, tortuosos, ficamos procurando caminhos mais fáceis e rápidos e acabamos caindo, né? É importante ressaltar nesse momento que, apesar de fazermos escolhas ruins e atrasarmos o nosso caminhar, a nossa chegada à casa do Pai, nós nunca vamos retroagir. E essa é a resposta à pergunta 778 deste capítulo. Não existe, meus irmãos, o passo para trás. Nós podemos estagnar, podemos dar voltas para chegar ao nosso destino, que é a felicidade, mas nunca iremos voltar. E isso tem muita coerência, porque evolução é conhecimento, é aprendizado. E se nós já adquirimos o conhecimento, já passamos por esse aprendizado, não tem como a gente esquecer.
Não é verdade? Então, voltamos um pouquinho lá na pergunta 777. Quando Allan Kardec quis saber, lá na 777, por que não seria melhor o homem, então, permanecer na felicidade do estado natural, né? Lá na barbárie, já que é a parte da infância da humanidade, por que ele não fica por lá? E é muito interessante, porque a espiritualidade responde com uma exclamação. Que queres? Como se eles estivessem dizendo para Allan Kardec assim, o quê? Você quer continuar onde você está? Né? E continua falando, ó, há pessoas que não compreendem as outras. É ser feliz à maneira dos animais. E aí a espiritualidade faz a correlação com a nossa infância humana, né? Porque tem crianças que também são felizes, mais felizes do que os homens feitos. Mas que tipo de alegria é essa? Que tipo de felicidade é essa das crianças? Uma felicidade ingênua, uma felicidade passageira, que não é a felicidade que nós procuramos, não é? Nós queremos a verdadeira felicidade. Na 778, então, a espiritualidade explica que nós não podemos retroagir, porque conhecimento a gente não se perde. Sobre a marcha do progresso, quis saber Kardec se o homem conseguiria fazê-lo sozinho, que é a próxima pergunta, da 779. E a espiritualidade responde que o homem se desenvolve por si mesmo. Quer dizer, todos os atos para que levam ao progresso, que levam a voltar no caminho, depende de cada um de nós, da nossa vontade. Mas nós podemos sofrer influências, né? Nós sofremos influências do nosso meio, das pessoas que estão conosco, mas a decisão de agir é sempre nossa. Nós sofremos influências também dos desencarnados, não é verdade? A gente tem estudado isso também. Mas, mesmo assim, a decisão de agir será sempre nossa. Nós precisamos estar em sociedade para que o progresso ocorra. Precisamos estar em família, porque maiores são as oportunidades do crescimento acontecer, não é assim? É no relacionamento que nós vamos trocando conhecimento, aprendizado, é no convívio com o outro. Mas o homem progride por si mesmo, naturalmente. Isso quer dizer que é o homem que faz a escolha e não é forçado. Daí, nós podemos pegar esse gancho para falar sobre o sofrimento. A gente ouve muito, né, as pessoas falando que o sofrimento faz evoluir. Como se a dor, o sofrimento, fosse uma alavanca, um impulso. Como se o progresso só fosse realizado com quem sofre. Mas não é assim. Não é a dor que nos faz evoluir. A dor, meus irmãos, é apenas uma mensageira, um alerta de que algo está errado. Foi Joana de Ângeles que nos fala, num livro que chama Plenitude, ela nos diz que a expiação tem a finalidade de fazer o espírito retornar ao ponto antes da queda. Olha só que interessante. A dor, a expiação, tem a finalidade de fazer o espírito retornar ao ponto antes da queda. Não é a dor que nos faz evoluir. A dor faz com que tomemos consciência de onde temos que retomar, de onde temos que voltar e fazer diferente. E aqui eu lembro muito do filho pródigo. Vocês se recordam? Ele caiu em si quando ele chegou lá no fundo do poço. Né? Ele passou por tudo aquilo e ele ainda aguentou. Mas quando ele precisou fazer alimentar-se com os porcos, é que ele caiu em si e retomou o caminho para a casa do Pai. Nós também somos assim. E essa é a nossa capacidade evolutiva. E depende da nossa vontade. Lá no filho pródigo, ele precisava cair em si. Não ia adiantar ninguém pegar pelas mãos e trazê-lo para a casa do pai. Não ia adiantar, que mérito ele teria? Ele voltaria, né, para a perdição. Então ele precisava tomar consciência e nós também precisamos tomar consciência. E é por isso, e esse é o papel da dor,
do sofrimento, da expiação, de fazer com que nós tenhamos consciência de que algo está errado e de que algo precisa ser modificado. Isso é muito interessante e profundo para as nossas reflexões. Vamos seguir? Na pergunta 780, esse capítulo é muito bom, é formidável. No capítulo 780, Allan Kardec pergunta para os espíritos se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Olha aí a palavrinha sempre, né? E a espiritualidade diz assim, ó, o progresso moral decorre da intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E aqui, gente, nós temos que lembrar que esse intelectual aqui não é o intelectual acadêmico, né? Não é aquele que tem títulos, mas é o intelectual de conhecimento, principalmente o conhecimento do certo e do errado. Só quem tem o conhecimento disso, do que é certo, do que é errado, do que é bem e do que é o mal, tem condições de fazer boas escolhas e progredir moralmente. Mas, se a criatura não sabe, se a criatura não tem esse intelecto, não sabe o que é o bem e o mal, essa criatura não conseguirá distinguir e desta criatura não poderá ser cobrado uma boa escolha. Não é assim que acontece com as crianças, por exemplo? Se elas não têm o conhecimento do que é o certo e o errado, como que nós vamos cobrar isso dela, né? Tanto que lá nessa pergunta, na resposta da letra A da 780, a espiritualidade complementa assim, ó, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nossa, só essa resposta já daria um seminário, né? Dá para a gente falar muita coisa aqui, ó. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Meus irmãos, todas as nossas encarnações, as nossas vivências aqui na Terra ou em qualquer mundo que a gente venha a encarnar, é precedida de escolhas. Salvo aqueles espíritos que necessitam encarnar de maneira compulsória, mas aí é uma exceção, é uma outra história. Nós temos a oportunidade de escolher nossas provas. E isso está lá na pergunta 258 também do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escolha das provas. À medida que adquirimos conhecimento, nós vamos ganhando liberdade de escolha e, ao mesmo tempo, responsabilidade por estas escolhas. Emmanuel diz isso também lá em O Consolador, na pergunta 132. Ele diz mais ou menos assim, que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. E é isso mesmo. E é por isso que Jesus disse que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Vamos seguir? Na pergunta 781, então, olha só o que Kardec pergunta para a espiritualidade. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Olha só. Será que é permitido ao homem deter a margem do progresso? O que vocês acham? Nós temos esse poder todo? E a espiritualidade responde que não. Mas o homem pode travá-lo. Como que o homem pode travar a marcha do progresso? Travar uma lei que é divina. Quando que nós fazemos isso? Meus irmãos, isso acontece, e aí é a resposta da espiritualidade, quando nós ficamos estagnados nas nossas próprias ideias, quando ficamos cristalizados, quando aceitamos a acomodação e aí atrapalhamos o progresso. O que significa que poderíamos, neste momento, estar muito mais à frente, não fosse o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que impera ainda no mundo, nesse mundo de provas e expiações. E é essa exatamente a resposta da pergunta 785. Quando Kardec pergunta, qual o maior obstáculo, então? O homem não pode obstacularizar o progresso, né? Ele não pode travar, mas ele põe obstáculo. Como? Qual é o maior entrave para o progresso? E a espiritualidade responde de forma direta: o orgulho e o egoísmo. Duas palavras, meus irmãos, singelas,
mas que trazem muita carga, muitos desdobramentos. Nós sabemos que os nossos vícios morais são todos amparados e nascidos destes dois, do orgulho e do egoísmo. E é nessa questão que Kardec comenta sobre a existência do progresso intelectual e do progresso moral, sendo que o progresso moral é o mais difícil. E para que o progresso moral ocorra, nós devemos estancar o orgulho e o egoísmo. Como? Como? Nós já demos a resposta aqui, não é? Como que nós vamos fazer com que a marcha do progresso evolua, para que ela vá realmente com mais força e que mais rápida? Cumprindo as leis divinas. Pronto, voltamos lá na 614 novamente. As leis divinas são as leis morais, né? E aí, na 788, então, há a complementação. Quando ele diz assim, ó, no comentário de Allan Kardec, ele diz que a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Olha que interessante, né? É coerente com tudo que nós falamos até aqui. É preciso saber das leis divinas, das leis morais, para que possamos auxiliar no progresso da humanidade. Voltamos lá na pergunta 783, quando Allan Kardec quis saber por que a marcha da evolução é progressiva e lenta. E a resposta é que quanto à lentidão, que é quase um entrave, é por conta dessa cristalização do homem, né? Deus sujeita de tempos a tempos a um abalo físico e moral que o transforma. Porque o homem chega um momento que há tanto egoísmo e orgulho que há essa cristalização, esse estanque, né? A estagnação da marcha evolutiva. Então vem a providência divina e sujeita a humanidade a um abalo físico ou moral. E aqui a gente para um pouquinho para lembrar o que nós estamos passando neste momento, não é? Essa situação pandêmica, né, de ligar a TV e ver tantas histórias tristes, tantas notícias desesperançosas, nos leva lá na pergunta 737, quando fala da lei da destruição, sobre os flagelos destruidores. Né? Allan Kardec pergunta para os espíritos, para a espiritualidade, o porquê desses flagelos destruidores, e aqui a gente pode ler a pandemia, e a espiritualidade responde que esses flagelos são necessários para acelerar o progresso. Então, Allan Kardec faz um comentário perfeito, e no final do comentário dele, ele diz assim, ó, são a tormenta e a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Então, meus irmãos, nós estamos no meio da tormenta, no meio da tempestade, mas isso vai passar. E a atmosfera estará saneada. Antes haverá, então, gritos e ranger de dentes. Aqui nós lembramos também da questão 167, que ela pergunta, por exemplo, ela pergunta sobre a finalidade da reencarnação. E a resposta é esta, né? Por que nós reencarnamos? Para passarmos por melhoramento, né? Que é a expiação, um melhoramento progressivo da humanidade. E aqui a gente lembra da justiça divina. A reencarnação é a resposta da justiça de Deus para tudo que nos acontece. Então, lembrando que a questão de o progresso ser regular e lento se dá pelo processo da reencarnação. E aí fecha o nosso raciocínio de que não é possível retroagir, porque a cada reencarnação, a cada encarnação, nós vamos aprendendo e progredindo. Na pergunta 737, que Allan Kardec pergunta, né, lá na Lei da Destruição, a espiritualidade nos diz que a cada existência nós subimos um degrau da evolução. E isso é lindo, é da misericórdia divina.
quer dizer que nós não perdemos nada que nós passamos aqui. Mesmo que seja uma encarnação perdida, muitas quedas, haverá sempre algo a aprender e que nós vamos levar para a nossa caminhada evolutiva. Porque, meus irmãos, é na adversidade, é na dificuldade que se muda a conduta. A crise faz que as oportunidades surjam, não é assim? E a gente tem visto isso diariamente. A situação pandêmica é um grande salto no progresso, porque as condições adversas que nós estamos vivendo propiciam um progresso intelectual e moral também. Tiraremos bons ensinos para o nosso viver. E se assim não fizermos, se essa situação pandêmica, essa situação que estamos passando hoje, não tiver sido proveitosa para nós, nós infelizmente passaremos novamente por novos flagelos. Então, meus irmãos, nós não temos que ficar perguntando o porquê de estarmos passando por essa situação. Talvez um dia nós tenhamos mérito para sabê-lo, mas a grande questão é como sairemos dela. Que lição a pandemia vai nos trazer e vai nos deixar para o nosso crescimento moral e intelectual. A grande questão é que está acontecendo a transformação. E aí a gente não pode apontar para o outro, ou apontar para a humanidade. Humanidade, como você vai sair de tudo isso? Sociedade, o que você está fazendo para sair de tudo isso? E ficar esperando que essas modificações ocorram. Precisa começar por nós. Não é assim? A gente sempre fala da reforma íntima, né? Começa dentro da gente para depois chegar no outro. Exatamente. O resultado da vivência, né, em torno da experiência que nós estamos passando, é o conjunto de que cada um faz. Pensa nisso. Eu tenho dito para as pessoas, né, nós temos alguns grupos de estudo, alguns grupos de vibração, e eu tenho falado muito assim, que nós precisamos selecionar aquilo que nós assistimos, selecionar aquilo que a gente ouve, para que os nossos pensamentos possam se elevar. É desafiador, nós sabemos, né? Em qualquer roda de amigos, a notícia, o assunto é a pandemia, né? É a falta de leitos, é a dificuldade de vacinas. É desafiador, nós sabemos. Mas nós temos que fazer a diferença, porque nós temos Cristo dentro do coração. Então, diante do momento desse, vamos fazer mais preces, né? Vamos ouvir boas músicas, nos apegar em livros bons, em palestras boas, em conversas boas, cultivar o culto do Evangelho no lar, né? Fazê-lo mais vezes. Isso é tão interessante, reunir a família, agora que nós estamos mais próximos dentro de casa, né? Nós temos que ficar mais dentro de casa, o isolamento social. Vamos fazer mais vezes o culto do Evangelho no lar, né? E não esquecer de cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? Fazer a nossa parte, porque vai passar. Allan Kardec, lá em 1857, já falava desses flagelos, que primeiro tem a tormenta, para que depois venha a bonança. E quanto mais nós resistimos ao progresso, quanto mais nós resistimos à nossa evolução, mais dificuldades nós vamos enfrentar para voltar para a casa do Pai. E aí eu volto lá no filho pródigo. Viu tanto que ele sofreu? É uma história sofrida, né? Daquele filho que sai de casa e passa por tantas dificuldades para ele cair em si. E o que vai ser preciso para que nós possamos cair em si? Em nós, né? Para que cada um de nós caia em si. Quantas pandemias nós vamos ter que passar? Pensa nisso. Faz parte da nossa caminhada passar por este momento de transição. E olha, nós pedimos para estar aqui neste momento. Precisamos agradecer essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar fazendo parte e de ter a oportunidade de fazer diferente, de levar o otimismo, de ser pessoas diferentes. E aí, meus irmãos, quando a gente entende isso, nós conseguimos ter paz, mesmo diante da tormenta.
Apesar do medo, apesar da desesperança, apesar de tantas notícias ruins, nós precisamos lembrar o quanto nós avançamos tecnologicamente com essa pandemia, o quanto as pessoas têm se unido para auxiliar o próximo, o quanto o movimento vivo tem acontecido diante da pandemia, e isso acaba alavancando o progresso. Nós temos que parar e pensar, refletir nisso. Então, bora, vamos prosseguir. Allan Kardec quis saber depois se vai chegar um dia que o progresso vai atingir todos os povos. Né? Já terminando o nosso capítulo, porque o nosso tempo também já está terminando. Ele quer saber, então, se vai chegar um dia que o progresso fará que todos os povos da Terra se achem reunidos, formando uma só nação. E a espiritualidade dá uma resposta sensata. Não será possível reunir todos os povos em um só lugar, porque há a diversidade de climas e de costumes. Mas, olha só que acalentador, haverá um dia em que todos os povos estarão no mesmo patamar, no mesmo nível de sentimento do bem. E aí, nesse dia, a terra reunirá os bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. E nós não estamos longe desse dia, estamos passando pela transição, né? E nós vamos chegar nesse mundo regenerado, com fé em Deus. Na pergunta 796, essa pergunta é fantástica também. Olha só que lindo, sobre o progresso das leis humanas, né? E aí, Allan Kardec preocupado com a severidade das leis penais. E aí ele pergunta sobre isso, né? Por que não efetua, não será também, 796, desculpa. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E aí os espíritos respondem muito, muito coerente. Ele diz, só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Ah, meus irmãos, aqui a gente tem que parar um pouquinho para falar sobre essa educação, né? Porque à medida que os homens se tornam educados, não precisará mais de leis tão duras. E aí nós temos que lembrar que não é só a educação escolar, a intelectual, mas muito mais a educação do espírito, a educação moral. E aí a gente lembra aqui da evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Porque quando a gente melhora a moral, quando a gente dá o conhecimento da verdade, principalmente, né, espiritual, as pessoas têm a possibilidade de fazerem boas escolhas. E para finalizar, Allan Kardec pergunta na parte final deste capítulo sobre a contribuição do espiritismo para o progresso da humanidade. Vocês acham que o espiritismo ajuda em algum momento o progresso? Ora, os espíritos, né, a espiritualidade maior, responde que a maior contribuição do espiritismo é destruir o materialismo. E isso, meus irmãos, acontece à medida que nós conhecemos a verdade. À medida que nós conhecemos as leis divinas, através da fé raciocinada. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, não é mesmo? Conversando sobre as leis imutáveis de Deus, se conectando com as leis naturais, conhecendo-as, para que nós possamos ter o discernimento e fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. É só assim que nós vamos conseguir acelerar a marcha evolutiva. Ela vai acontecer de qualquer forma, né? Mas que não sejam mais necessários tantos flagelos para fazer com que esse progresso ocorra. Então, a espiritualidade responde, né? Em muito a doutrina espírita pode auxiliar. E aí, após essa pergunta, Allan Kardec quis saber assim, olha, ele foi muito perspicaz, é a última pergunta do capítulo, ele diz assim, tá bom, o espiritismo pode ajudar na marcha do progresso, então, por que não manda os espíritos manifestarem de forma generalizada e patente para que a convicção penetre até os incrédulos, né? Quis saber Kardec, por que então os espíritos não manifestam logo e fazem com que nós possamos acelerar a marcha do progresso?
E olha só que resposta maravilhosa. A espiritualidade responde assim para Kardec: desejas milagres? Mas Deus os espalha a mão cheia diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele deixa o mérito de se convencerem pela razão. E olha aí a razão novamente, a fé raciocinada, para que possamos modificar os corações humanos. Gente, esse capítulo é maravilhoso. É um capítulo que nós temos que estudar constantemente, para lembrarmos que todas as pedras que nós temos no nosso caminho, né, de evolução, são necessários e nos fazem mais fortes. Então, é com essa certeza de que Deus tudo sabe, Deus está à frente, né? É o fazedor de todas as coisas. E que nós temos Cristo como aquele que é o governador do nosso planeta Terra, que está à frente também e que não nos abandona. A espiritualidade amiga. Só depende da gente, né? Fazer igual Paulo, perguntar a Deus: o que queres que eu faça? E não pedir para que a gente passe ileso. Nós temos que nos modificar. Em quê? Cada um de nós sabemos. Então fica essa reflexão para a nossa noite. Agora, depois de tudo isso, eu falei rápido, né? Porque é muita coisa. Nós vamos agora nos preparar para vibrarmos. Vibrarmos pela humanidade, pelo progresso. Vibrarmos pelos profissionais da saúde que estão à frente nesta guerra pandêmica. Vibrarmos pelas famílias que estão passando por dificuldades de todas as matizes, por conta da situação que nós estamos passando. Vibrar pelas famílias enlutadas, pelas famílias dos doentes que estão internados nas UTIs ou nos hospitais. Vibremos pelo nosso planeta. Façamos isso todos os dias, jogando luz para o universo. Então, espero que vocês tenham aí a água para ser frutificada. Lembrando que nesse momento há uma equipe de médiuns que também está em vibração para que possamos fazer o passe magnético, a distância e a fluidificação das águas. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos e imaginemos, meus irmãos, muita luz a sair dos nossos chakras energéticos e a vibrar pelo universo, alcançando os hospitais, alcançando os presídios, alcançando aquelas famílias que choram, que se desesperam, que neste momento de dor não conseguem encontrar o nosso amado Deus. Imaginemos, meus amigos, que Jesus está perto de nós e que uma luz intensa consegue chegar até os corações dos aflitos, daqueles que estão desesperados, que sentem dores. Que esta energia do nosso Mestre Jesus fortaleça a fé, aumente a coragem, dê forças.
com o conhecimento de que não estamos sozinhos e de que passaremos por esta tormenta também, buscando a nossa evolução. Agradeçamos por esta oportunidade do estudo, do conhecimento. Amigo Jesus, nós te pedimos que fique conosco, nos orientando, nos encaminhando, que possamos, Pai, colocarmos em prática toda a boa nova que temos aprendido, para que possamos, Senhor, de alguma sorte, alcançarmos o mundo regenerado. Abençoa, Senhor, os profissionais que estão à frente da luta pela vida, as famílias enlutadas, os doentes, os desesperançados, aqueles que se sentem sozinhos. Permita, Pai amado, que o seu amor chegue até o coração de todos que precisam. Te pedimos pelas águas, te pedimos pelos trabalhadores incansáveis da doutrina do amor. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Agradeço imensamente e fiquem com Deus.